Então, a de quarto grau, né, quando atinge os músculos, né, ou seja, acometeu a derme, a epiderme, a derme e a hipoderme, passou as 3 camadas da pele e danificou, né, ou seja, comprometeu o músculo. Essa nós temos uma queimadura de quarto grau, é quando acontece as necrose, uma necrose total, ou seja, né, tem os casos de carbonização, ou seja, além dos músculos, acometeu ossos, né. Então é um tipo de queimaduras que em algumas vezes nós vamos nos deparar com óbitos, né, dependendo da parte, acometida. Então é aquele tecido, a necrose, gente, é aquele tecido negro, aquele tecido preto, né. Então essa é a necrose. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação. Como classificar uma queimadura, né? Quais são a classificação, quais são os agentes causadores? Então, vamos falar sobre os tipos de queimadura, né? Quem causa as queimaduras, né? Então, a gente precisa estar sabendo, né? Para poder prestar os primeiros socorros, eu preciso saber como aconteceu a queimadura, o que provocou aquela queimadura, né? Então, os agentes causadores, né, os tipos de queimadura, nós temos aqui queimaduras térmicas, que é pelo calor e frio, né? Ou seja, o frio excessivo também queima, o gelo queima, então é muito importante, ao colocar um gelo sobre a pele, sempre estar colocando ele com uma proteção, né? Um saquinho plástico ou um tecido, nunca colocar, né, uma superfície, uma coisa muito gelada sobre, né, diretamente na pele, porque pode provocar queimaduras. Queimaduras químicas por ácidos, né, e bases. Queimaduras elétricas, né, que é pela eletricidade ou raios. Queimaduras radioativas pelos raios solares e agentes radioativos. Então, o que que é importante, né, que a gente fala muito ao atender, né, ao ser acionado por uma emergência e está atendendo uma vítima de queimadura. No primeiro momento, eu vou ter que sempre avaliar a cena. Por que a cena? Porque se foi uma queimadura, né, elétrica, se tem corrente elétricas ali, eu posso também estar expondo, né, a minha segurança. Então, primeiramente, eu vou observar a cena para mim ter a minha segurança ao prestar os primeiros atendimentos, assegurar a minha equipe que vai estar protegida, ela precisa estar protegida para poder prestar assistência àquela vítima. Então, primeiro, segurança do socorrista, segundo, segurança da equipe, terceiro, eu vou prestar socorro à vítima, né? Enfim, vou chamar no socorro, vou estar pedindo para os curiosos, né, afastarem o máximo que puder. Então, sempre a segurança da vítima, do socorrista para depois atender a vítima. Então, esses são os tipos de queimadura, tá, gente? Então, queimaduras térmicas, químicas, elétricas e radioativas, né? E quanto à classificação, como que eu vou classificar as queimaduras? Existem 3 formas de classificar ao chegar no atendimento. Quando eu me deparar com o atendimento de uma vítima, né, de queimaduras, no meu primeiro momento, eu preciso saber a causa, né, da queimadura. O que provocou a queimadura naquele momento? Foi uma queimadura térmica provocada por frio, ou seja, por calor, pelo fogo em si. Enfim, o que provocou, né? Qual foi a causa, né, dessa queimadura térmica? Química, né? Qual tipo de ácido, né? Ou qual foi a substância que levou àquela queimadura? Elétrica, se foi através da eletricidade mesmo, o choque, ou se foi por raios, né? Radiação, né? Se foi por raios solares ou por algum tipo de agente radioativo, né? O que que provocou? Qual a causa da queimadura? Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer naquele momento, descobrir a causa para eu poder prosseguir com meus cuidados. O segundo, eu preciso saber o grau, né, a profundidade, né? Quais foram as partes da pele que foi acometida pelaquela queimadura? Foi de primeiro grau, acometeu a derme? Foi de segundo grau, acometeu a derme, né?
Primeiro grau acometeu a epiderme, segundo grau a derme, terceiro grau acometeu a hipoderme ou tecido subcutâneo, né? Ou foi de quarto grau, que acometeu músculos e ossos? Qual foi a profundidade, né? Então, quais são os graus da queimadura? E por último, né, terceiro lugar, eu tenho a extensão. O que é essa extensão? Extensão, eu estou falando de tamanho, né? Então, ou seja, qual das partes, né, que nós temos, sou péssima para desenhar, mas vamos lá. A qual das partes do corpo foi acometido? Foi só um pouco, um pedaço foi o braço, foi só a barriga, foi só as pernas ou foi o corpo todo? Qual foi a extensão da queimadura, né? Para eu saber a extensão da queimadura, nós temos uma regrinha que a gente chama regra dos noves, né? Nós vamos estar falando direitinho, passando passo a passo para vocês, tá? Então, para eu classificar a queimadura, eu tenho que classificar quanto? A causa, a profundidade e quanto a extensão da queimadura, tá? Então, essa é uma das formas de eu estar classificando a queimadura. Então, nós temos aqui, primeiro grau, acomete a derme, né? Segundo grau, vai acometer a, a epiderme, né? Ou seja, primeiro grau a derme, segundo grau a epiderme, e terceiro grau vai estar acometendo a epiderme, né? Ou seja, ultrapassou a derme, né? E quarto grau, ultrapassou todas as camadas e chegou no músculo, né? Se chegou no músculo, eu tenho a queimadura de quarto grau, certo? Deu para dar uma entendida. Se não estiver entendendo, vai anotando aí o que vocês não estão entendendo, faça um resuminho, que depois, posteriormente, a gente tira essas dúvidas. Então, na sequência agora, nós vamos falar sobre cada, né, cada grau, cada, cada grau das acometidos pela queimadura, né? Então, nós vamos começar agora pela queimadura de primeiro grau, né? A queimadura de primeiro grau são lesões limitadas à epiderme, ou seja, a camada superficial, né? A camada que dá a cara a tapa, o soldadinho de frente, né? Ou seja, que a gente pode pegar, sentir. Então, a epiderme, é, quando atinge a epiderme, é uma queimadura de primeiro grau, né? Então, que manifestam clinicamente através de eritema. O que é um eritema? É aquela pele vermelhada, né? É a vermelhidão, né? Então, na queimadura de primeiro grau, a pele apresenta eritema, secundário a vasodilatação e dor moderada, não ocorrendo bolhas e nem comprometimento dos anexos cutâneos. Então, vamos lá, né? Então, nas queimaduras de primeiro grau, né, vocês vão observar na pele eritema, ou seja, vermelhidão, vai ocorrer a vasodilatação. O que é uma vasodilatação? Eu tenho um vaso sanguíneo, né? Quando queima, quando no caso a pele está quente com eritema, o que ele vai acontecer? Ele vai vasodilatar, ou seja, ele vai enlarguecer, vai ter uma corrente mais, né, mais rápida. Então, essa é a vasodilatação, né? Ou seja, vai aumentar o tamanho, ele vai ficar maior, ele vai sair do normal e vai ter esse aumento. Esse é um vasodilatado, né? Vai ocorrer dor moderada, ou seja, é uma dor sim, mas é uma dor suportável. Não ocorre bolha, porque vai acontecer só o eritema, só aquela vermelhidão, né? E não tem comprometimento dos anexos cutâneos, ou seja, não vai comprometer a derme, porque não vai ultrapassar a epiderme, né? Então, ela vai ficar só na primeira camada. É o caso que tem aqui na figura, né? Nessa gravura aqui ao lado. Pode ver que está com a pele com eritema, né? Então, se tem vasodilatação, ou seja, né, os vasos sanguíneos dilataram, aumentaram de tamanho, a dor vai ser moderada e não vai ter bolhas, né? Essa é a queimadura de primeiro grau, quando acomete a epiderme. Aqui nós temos a de segundo grau, né?
A de segundo grau